Pois bem, pessoal, voltando, então vamos lá. Pessoal, que nós estávamos falando anteriormente aqui, né, nós temos que entender que nem sempre o conflito ele é algo ruim dentro de uma empresa, né? Lembrando que muitas vezes, quando for bem administrado, nós podemos fazer com que a empresa tenha bons resultados e muitas vezes até trazer crescimento tanto profissional quanto pessoal para os envolvidos. Só que é importante também o gestor ter a ciência, né, que ele tem que tomar cuidado com essa questão de nível de conflito dentro da empresa. Nós também não podemos ter aquele nível excessivo de conflito, porque quando tem conflito em excesso, né, as partes envolvidas infelizmente vão estar sempre estressadas, muitas vezes com raiva, né? Aquele ambiente ele vai estar se tornando um ambiente de rivalidade, onde vai estar instaurado o caos, né? E por fim, o que acaba acontecendo? Né? Acaba tendo a dificuldade de comunicação entre as partes acabam não cooperando uma com as outras, e por fim, trabalho na coordenação do trabalho, né? Porque o clima em si, então, um clima muito ruim dentro da empresa, o clima ele acaba sendo destrutivo, né? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, que o conflito ele também não pode estar em excesso dentro de uma empresa, né? Nós precisamos tirar do comodismo, né? Mas não também tem excesso. O nosso caderno de estudo também fala que o gestor não deve pretender ter um nível de conflito fraco, porque quando ele está muito baixo, as pessoas acabam, às vezes, se acomodando demais. Então, às vezes, elas acabam sendo indiferentes para o desempenho dela ou da equipe. E, por fim, acaba se estagnando na situação, né? Então, ela não procura estar desenvolvendo, ela não procura estar melhorando, estar crescendo, estar trazendo algo positivo, né? E, muitas vezes, o que acontece? Quando ela tem um baixo nível de conflito, então, muitas vezes, quando aparece um conflito de uma hora para outra, ela acaba entrando em desespero e ela não consegue produzir. Porque ela não vinha sendo estimulada, né, nos conflitos para que pudesse crescer, para que pudesse desenvolver novas ideias, para que pudesse aprender novas ideias, né. E o caderno, enfim, ele acaba dizendo que nós precisamos ter um nível, uma quantidade de conflito de maneira moderada dentro da empresa. Porque quando nós temos um conflito que não é em excesso, né, por fim, ele acaba promovendo a criatividade do pessoal, porque o pessoal vai passar por dificuldade, vai passar por um momento difícil. Então, eles vão ter que ser criativos e eles vão ter que se renovarem, eles vão ter que buscar inovações. E, por fim, o que acontece? Né? Acaba melhorando a qualidade do serviço. Né? Então, as decisões elas acabam sendo mais fundamentais, porque você vai aprender que você vai lidar com conflitos de vez em quando, e esses conflitos, na verdade, têm que ser resolvidos. E a partir da hora que tu começa a criar esse hábito, né, de resolver conflitos, você acaba elevando o seu desempenho individual, né? Muitas vezes você acaba se destacando dentro da empresa, porque você mostra que você acaba sendo um facilitador de resolução de conflitos. E isso é fundamental, né, na nossa vida diária aí. Cada vez mais nós temos conflitos, né, seja pessoal, seja profissional, então nós precisamos resolver. Então essa moderação de conflitos ela é importante nesse sentido, para que a gente possa estar sempre refletindo e buscando o aperfeiçoamento, né? Para que a gente possa crescer em momentos de dificuldade, certo? Agora o 5.1, como lidar com o conflito, né? Então aqui ele até traz uma perguntinha aqui de início, né? Será que agimos em um conflito com a mesma naturalidade com que nos comportamos quando estamos com fome e não temos acesso imediato à comida? É uma boa pergunta, né, pessoal? Se a gente parar para pensar, né, talvez um dos ambientes que o pessoal mais se frustra hoje é no trânsito, né? Pô, muitas vezes qualquer coisinha, porque alguém te fechou, porque alguém buzinou, situações assim que, se a gente parar para pensar de maneira fria, assim, de maneira imparcial, vamos ver que são coisas muito bobas, né? Umas coisas que fazem o pessoal muitas vezes tocar o carro em cima do outro, acelerar, não respeitar as regras, né? Acabar desrespeitando alguém, xingando, tá? Porque dentro do conflito a gente acaba agindo, né, de uma maneira nada assertiva, nada adequada, né? Muitas vezes a gente acaba agindo de uma maneira agressiva, dessa maneira que acaba sendo destrutiva na situação. Só que a gente parar para pensar, né, se você estiver com fome e no momento você não tiver acesso àquela comida, aquilo também é um conflito para você. É um conflito de uma necessidade fisiológica que você tem. Você
precisa alimentar as suas células, só que no momento você não tem aquela alimentação, então você vai ter que aprender a lidar com aquilo, né? Para que você possa mais na frente poder resolver de uma maneira tranquila. Ah, não, eu estou com fome, então eu vou apenas na loja que eu vejo e vou roubar? Claro que não, porque daí eu teria uma consequência ruim. Então nós temos que entender que nós conseguimos administrar os conflitos. O problema é que muitas vezes nós estamos numa rotina exaustiva, uma rotina que nos exige muito, né? Ela acaba sendo cansativa, e muitas vezes aquelas coisas que não deveriam gerar conflito acabam gerando conflito em nossa vida, né? E é preciso a gente começar a refletir um pouquinho mais sobre a nossa atitude diária, porque muitas vezes a gente se torna insatisfeito com qualquer situação, e muitas vezes esses impasses que nós temos diariamente acabam levando a gerações de conflito, né? Pois bem, né, nós precisamos entender que não existe uma receita de bolo. Ah, porque se o conflito for no trânsito, eu resolvo dessa maneira. Ah, se o conflito for de fome, eu vou agir assim. Ah, se o conflito for com a minha equipe de trabalho, eu vou agir dessa maneira. Não existe uma receita pronta. Nós precisamos primeiro aprender o quê? A conhecer outra parte envolvida, principalmente quando nós temos esse contato próximo, procurar conhecê-las, né? Para ver o que realmente de fato está fazendo com que ela fique atacada. Ou nós precisamos também nos reconhecer, porque muitas vezes nós estamos com algum problema e por fim uma situação mínima acaba sendo estopim para aquele turbilhão, né, que vem à nossa mente e acaba nos deixando com muita raiva e gera esse conflito, tá? Então, na realidade, nós precisamos aprender, né, a lidar com conflitos em diferentes tempos e locais. É fácil? Não, nós sabemos que não é fácil, né? É porque nós temos que lembrar, né, que nem já foi mencionado em outra aula, né? Porque quando as pessoas elas entram em conflito, muitas vezes o conflito que ela aparentemente está mostrando pra gente ali não é aquele conflito de fato. Talvez aquilo ali que eu mencionei agora foi apenas o estopim, aquela teoria do iceberg, né? Muitas vezes aquilo que está visível é apenas o estopim, né, do conflito. Porque às vezes ela está vivendo um turbilhão, muitas situações que estão deixando ela desanimada, ela frustrada, ela a ponto de explodir, né? E nós temos que entender que todas as pessoas têm necessidades diferentes e todos nós reagimos diferente. Tem gente que no primeiro momento já logo quer explodir, quer partir para a briga, quer seja fisicamente ou verbal, né? já quer agredir o outro, e não seria o caminho correto. Então nós precisamos procurar solucionar o conflito de uma maneira sempre assertiva, de uma maneira pacífica, né? E o fundamental é o que? Nós reconhecer nossas emoções e principalmente a emoção do outro. Porque muitas vezes a gente vê que o outro está estressado, a gente tenta resolver, o outro continua estressado e nós temos que nos controlar para que aquele estresse do outro não passe para a gente. Nós temos que entender que nós não estamos ali no conflito para mostrar quem ganha ou quem perde. Porque se a gente sempre entrar nesse sentido de ganha ou perde, nós vamos, infelizmente, só aumentar o conflito. Não vamos resolver, né? Nós temos que ser bons mediadores de conflito, certo? Então, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver. Próxima lâmina diz o seguinte, né? Um dos autores que o Gaden traz é o Berg, 2017. Ele fala que uma das formas mais eficazes de administrar o conflito acontece por meio dos estilos de administração. Então ele trouxe aqui para que a gente possa dar uma refletida 5 estilos de conflito. Então o primeiro ele vem falar que esse estilo é a competição. Então ele menciona que é uma atitude assertiva e não cooperativa. Prevalece o uso do poder. A competição pode significar proteger direito, defender uma posição ou querer ganhar. Aqui de repente eu dou um exemplo que vamos fingir, né? Você lá no seu batalhão onde você vai trabalhar futuramente, tem uma relação ali de repente para evento de hora extra, né? Por exemplo, jogo de futebol, e você sabe que o próximo da chamada não era você, tinha uma outra pessoa na frente. Só que você, sabendo que aquela pessoa que está na tua frente, que seria o próximo aí trabalhar, ele é amigo do escalante e por fim ele acaba se prevalecendo dessa situação para que não seja escalado, muitas vezes o que você faz? Primeiro você está sendo injustiçado. Então outra coisa, você não vai querer perder.
Então, se você não vai querer perder, você vai querer ganhar. E muitas vezes o que você vai fazer então? Você vai utilizar de uma atitude assertiva, que é não ser injustiçado ali, só que tu não vai cooperar com aquilo que está acontecendo e não vai cooperar ali com o trabalho do sargento. Infelizmente, mas eu tenho afinidade com o tenente, que é o comandante da companhia acima do sargentiante. Então muitas vezes tu vai usar dessa certa afinidade de uma forma prevalecer-se do poder, porque o tenente ele tem o poder sobre o sargento. Então dessa maneira você vem aqui garantir os seus direitos, né? Aqui, não sei se ficou bem explicado, né, mas eu quero dizer que a questão de você querer ganhar, né, do outro, mesmo que muitas vezes não foi o caminho correto, né, mas muitas vezes você procura tomar uma atitude que aparentemente é assertiva para ti, tu não coopera com a outra parte que trouxe o conflito, só que tu vai querer mostrar do uso do poder para ganhar da outra parte, certo? Ele também traz o estilo de administração, que é a acomodação, a qual ele fala que é uma maneira inassertiva, cooperativa, autossacrificante, generosa, altruísta, dócil, à vontade alheia, que renuncia ao seu interesse e satisfaz os alheios. Aqui eu voltaria no exemplo do primeiro caso. Pô, escalante, escalou para futebol, mais um policial que precisava. E não era para ser eu, era para ser o outro que era o amigo dele, mas por algum motivo ele não escalou o cara e ele veio me escalar. Então, em vez de eu procurar e defender o meu interesse, que não é o correto, eu estou sendo escalado, eu pego, eu fico quieto, né? Acabo baixando a cabeça, eu entendo que aquilo é o correto mesmo, não vou atrás dos meus direitos, tá? Eu não vou atrás e por fim eu acabo me acomodando. Então o que acontece? Eu acabo sendo altruísta, né? Eu estou me dando, naquele momento, dando tempo para o outro, tá? E na realidade não era o meu momento. Então aqui é o contrário, né? Aqui não foi competição de eu querer ganhar do outro. Aqui na realidade eu me acomodei, tá? O próximo estilo seria o afastamento. Na realidade isso aqui é o que mais acontece dentro das empresas, se a gente parar para refletir de uma maneira geral, que é um modo inassertivo e não cooperativo, porque quando a outra pessoa ela traz para dentro do ambiente muitas vezes situações que não venham ao encontro do teu interesse, o que muitas vezes a pessoa faz? Eu começo a não cooperar com ela. Ah não, ela trouxe uma situação que eu acho que não é o correto no meu ambiente de trabalho, ele veio agora com uma nova postura, só porque ele se formou na escola de aluno soldado agora, então eu acho que não é o correto. Então muitas vezes isso aqui acontece, às vezes, um exemplo, para policiais velho no sentido assim, policial com bastante experiência, às vezes ele não vê aquela inovação com algo produtivo, algo bom. E muitas vezes o que? Ele vai ter esse método inassertivo e ele não vai cooperar com o outro, porque ele acha que aquele novo aprendizado que o aluno soldado, né, que se formou agora, o soldado novo, está trazendo é algo que aparentemente é ineficaz, ou aparentemente a experiência dele vale muito mais do que aquela novidade que o outro policial está trazendo. Então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba procurando a não cooperar com o outro para que aquilo dê certo. Então ele acaba meio que se afastando daquela novidade. Não, eu não quero, vou me afastar, né? Um exemplo que a gente poderia dar é a questão do tablet. Quando chegou os tablets aqui, os policiais mais antigos, eles não se empenharam, né, para que pudesse auxiliar a colocar essa novidade em prática. Então, como eles não auxiliavam, então que eles faziam o quê? Se afastavam. Eles procuravam não cooperar, procuravam sempre criar dificuldade, né, para que aquilo não viesse fazer parte do serviço deles. Porque para ele achava mais prático da outra maneira, então ele acaba se afastando, tá? Vou dar uma pausa aqui e já volto com os dois estilos e adiante.